Contratos regulam as relações entre, no mínimo, duas partes. Eu sou Adalto Freire, da Acesso de Contabilidade, e aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre contratos de serviços de transporte. Então, roda a vinheta aí, pessoal! Já comentei em vídeos anteriores que um CTE, uma nota fiscal, é um contrato. Sim, vídeos anteriores. Vai lá no nosso repositório. Nós temos muito conteúdo já produzido para vocês. Um CTE é um contrato. Olhe lá tudo que está estabelecido. O dono da mercadoria, o destinatário, o remetente, o preço, prazos, modal. É um contrato. Dentro de um ambiente altamente tecnológico chamado SPED, através de um arquivo XML, com os aceites e assinaturas de todo mundo. Mas ele por si só é o suficiente para regular a relação de negócio entre duas partes? Muitas vezes não. Muitas vezes é necessário a gente estabelecer um contrato de prestação de serviços. Só que aqui eu vou um pouquinho mais adiante. Eu sou uma transportadora que trabalha com agregado. Quem são os agregados? Os agregados são aqueles outros diversas pequenas empresas prestadoras de serviço, que pode ser inclusive autônomos, pessoa física, pode ser MEIs, pode ser empresa do Simples Nacional, pode ser de diversos formatos. Eu sou o dono do CTE mãe e eles vão fazer etapas da minha prestação de serviço de transporte, com caminhões próprios, com veículos próprios, com motoristas próprios. Mas pode inclusive determinar e contratar somente o motorista ou contratar somente o caminhão, pois eu daqui a pouco tenho a minha própria equipe. E tudo isso tem que ser regulado através de um contrato. Lá vão ter que ser estabelecidas condições de como é que vai acontecer essa relação de negócios, responsabilidades, quem vai entrar com quem vai ser responsável por cada parte dele. Por isso é muito importante um contrato devidamente formalizado e devidamente lido pelas partes e acordados. Então aqui a gente vai dar agora outros tópicos de alguns pontos principais no que você deve ter atenção aos contratos de prestação de serviços na área de transportes. Mas antes disso, dá um clique aí, comente, dê sua opinião, seu comentário é muito importante para a gente, tá legal? Vamos então adiante. Vamos observar pontos importantes com relação ao contrato de prestação de serviços de transporte. No contrato de prestação de serviços de transporte, é muito importante a gente ter identificado as partes. Ponto. Fato. Quem são as partes envolvidas? O contratante e o contratado. O contratado deixando muito claro o proprietário de um veículo, identificando qual é o veículo, qual a capacidade dele, a situação em que ele se encontra. E aí eu vou analisar qual é o objeto do meu contrato. O que é o objeto do meu contrato? Eu vou contratar o veículo e não vou contratar o motorista? Eu vou contratar o veículo e o motorista? Eu vou contratar o transporte de um lugar para o outro? O que é o meu objetivo com relação àquela negociação que estou fazendo? Acertei o meu objeto? Vou lá para o preço, condições de pagamento. E depois a gente escorre todas as outras condições. Quem é que é responsável por vale pedágio? Quem é que é responsável pelo seguro da carga, entrega, prazos, multa por não cumprimento, quem é responsável pelos encargos trabalhistas do motorista ou do auxiliar que tiver, pela carga, pela descarga, todo aquele universo que envolve a logística tem que estar previsto no contrato. Não é simplesmente um copia-cola, Ctrl-C, Ctrl-V, dei um Google, achei o modelo de contrato e copio. Não, a gente sabe que no setor logístico cada situação é diferente e você vai ter que determinar isso ali dentro desse instrumento contratual. Vou assiná-lo digitalmente, vou fazê-lo ele manuscrito? Não é a parte agora menos importante. Importante as condições que você vai negociar com o seu prestador de serviço e para deixar isso muito claro. O abastecimento, vai abastecer durante o período, você vai pagar diário, você não vai pagar diária. Tudo isso, olhe quanta coisa você tem que qualificar. Então o CTE é só uma parte do negócio. Todas as demais condições vão estar estabelecidas no contrato. Vamos um pouquinho mais adiante. E você está sendo contratado, você transportadora está fechando um contrato de negócio com uma indústria que vai ser responsável por fazer toda a distribuição em uma determinada região daquele produto que eles estão fabricando. Então, se você vai ter uma exclusividade, você vai também negociar com eles condições. E vai ter que olhar toda a logística, e olhar a forma de remuneração e a variação. Bom, o nosso combustível está que nem um eletrocardiograma, subindo e descendo toda hora. Como é que vai funcionar isso na determinação do seu preço? Como é que você vai acordar isso com as partes envolvidas? Contrate, negocie, mas pense o seu negócio, pense todas as variáveis que envolvem ele e trabalhe.
E como é que fica a questão de tributação? Aí você vai analisar daquele contrato, se é um contrato de prestação de serviços, como é que você vai remunerar, e a contabilidade irá reconhecer de acordo com o regime de competência e fazer as devidas retenções, se são obrigatórias ou não, e vai fazer as devidas declarações conforme determina. Por exemplo, você contratando um autônomo, você tem a obrigação de fazer retenções para o INSS, para o Imposto de Renda, com base de cálculo específica, SESC e SENAT, e fazer os devidos recolhimentos e prestar as declarações todas. Isso tudo, condiçõezinhas que você vai ter que especificar lá dentro do contrato. Quanta vírgula você tem que colocar, quanta atenção você tem que pensar. Pensou o negócio, pensou a forma como você vai atuar, pense na formalidade. Ficou com dúvidas? Chame o contador para olhar os aspectos técnicos, contábeis, tributários e chame um advogado. Cara, não faça um Ctrl+C, Ctrl+V. O contrato ele foi feito para ser lido e aprovado pelas partes. E qualquer coisa que não estiver escrito pode lhe gerar conflito. E conflito sempre fica muito mais caro para todo mundo. Gostou do nosso vídeo? Então clica aí, compartilhe, mande para os seus colaboradores, para a sua equipe, para os seus fornecedores. Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, né, meu amigo? Tem que ser difundido para todo mundo. Falou!